Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de janeiro filtrava-se timidamente pelas grandes janelas do café Morning Glory, iluminando as mesas de madeira polida e as xícaras fumegantes de café com leite. O aroma do café moído na hora misturava-se com o cheiro de doces quentes e açúcar mascavo. A maioria dos clientes estava absorta em seus celulares ou conversando em voz baixa, acostumada à relativa calma deste pequeno estabelecimento de Chicago, bem distante da agitação do centro da cidade. Margaret Jenkins abriu a porta com a mesma elegância de sempre. Seu andar era confiante, porém permeado por uma delicadeza que denunciava sua idade. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque impecável, e suas roupas, embora simples, exalavam refinamento, um casaco bege sóbrio, um lenço de seda azul escuro e luvas de couro fino. Em sua bolsa havia uma pasta antiga, uma relíquia de seus anos como advogada, quando lutara pelos direitos civis e defenderá causas aparentemente impossíveis. Ninguém sabia que ela era Margaret Jenkins, uma advogada renomada, ex-presidente da Ordem dos Advogados de Chicago e consultora de diversas organizações de justiça social. Para os olhos desavisados no café, ela era apenas uma mulher negra idosa, frágil e talvez intimidadora. Enquanto caminhava em direção a uma mesa perto da janela, o maitre Brad Miller anotou. Brad tinha 27 anos. Era um jovem arrogante com um olhar frio e um racismo que nunca sentirá necessidade de esconder. Naquela manhã, algo na maneira de andar de Margaret, calma, resoluta, mas silenciosa, despertou nele uma hostilidade inexplicável. Sem pensar, sem saber a mínima informação sobre ela, Brad aproximou-se e num tom seco e desdenhoso, gritou: "Negra imunda, suma daqui!" Um silêncio gélido pairou sobre o café. Os clientes ficaram paralisados. Alguns desviaram o olhar, inquietos, enquanto outros tentavam entender se o que tinham ouvido era real. Margaret, porém, permaneceu imóvel. Seu olhar, longe de estar assustado, era frio e penetrante. Ela sentia uma mistura de raiva e tristeza, mas acima de tudo, uma profunda determinação. Sabia que precisava reagir com inteligência, não por impulso. Brad, desconhecendo o passado dela, seus sucessos, suas lutas por justiça, acabará de cometer um erro pelo qual pagaria caro. O que ele não sabia era que Margaret sabia perfeitamente como defender sua dignidade e que possuía o poder de transformar essa humilhação em uma lição de vida que ninguém jamais esqueceria. Todo o café prendeu a respiração, suspenso entre a flagrante injustiça e a ansiedade do que viria a seguir. Aquele momento mudaria a vida de todos os presentes e revelaria que, às vezes, a ignorância pode levar aos maiores arrependimentos. Após o insulto cortante de Brad, o silêncio no café pareceu durar uma eternidade. Margaret permaneceu imóvel por alguns segundos, deixando o choque e a raiva dominarem. Então, com uma voz calma, porém firme, ela falou: "Acho que você me confundiu com outra pessoa, rapaz." Brad, confiante, zombou: "Não, senhora. Eu não me enganei. Este café não é para pessoas como a senhora." Naquele exato momento, Margaret tirou o celular da bolsa e discretamente fotografou Brad, certificando-se de capturar sua expressão de desprezo. Sua ação não foi impulsiva, fazia parte de um plano meticuloso que ela já tinha em mente. Usando seu conhecimento da lei e da burocracia para transformar aquela humilhação em uma lição pública. Margaret levantou-se graciosamente e dirigiu-se para a saída. Mas em vez de sair, fez algo que ninguém esperava. Virou o casaco do avesso, ajeitou o cachecol e esboçou um leve sorriso. Iria atacar onde mais doeria, na reputação e na segurança do café. Algumas horas depois, Margaret, ainda elegante mas concentrada, ligou para o filho, David Jenkins, dono de uma pequena rede de cafeterias conhecida pelo serviço impecável e pelos valores de respeito e diversidade. Ela explicou a situação, informando o nome da cafeteria e do garçom. David, chocado com a audácia de Brad, prometeu tomar providências imediatas. Mas Margaret não queria apenas que Brad fosse punido. Ela queria que todos os clientes, todos os funcionários e todos os gerentes entendessem que a dignidade humana é inegociável. Então ela preparou um dossiê completo com fotos, depoimentos de clientes presentes e uma carta oficial endereçada ao dono do café, Sr. Thomas Caldwell, um homem conhecido por sua indiferença a denúncias de discriminação. Na manhã seguinte, Margaret e David entraram no café não para buscar vingança física, mas para expor a verdade publicamente e de forma irrefutável. Os clientes presentes reconheceram Margaret imediatamente, e o murmúrio se espalhou pelo café: "É Margaret Jenkins, a famosa advogada."
Brad sentiu o coração parar. A mulher que ele havia humilhado no dia anterior não era apenas uma senhora idosa e vulnerável. Ela era uma figura respeitada, uma força que nenhum racismo impulsivo poderia quebrar. Margaret aproximou-se do balcão, colocou calmamente sua pasta diante do dono e declarou: "Aqui está a prova da sua negligência e comportamento discriminatório. Você tem duas opções: reconhecer o seu erro e corrigir esta injustiça, ou enfrentar as consequências legais e públicas." Todo o café prendeu a respiração. Brad baixou os olhos, incapaz de falar. Pela primeira vez, ele sentiu o peso da humilhação que havia infligido, mas desta vez, Margaret estava no controle. No dia seguinte, o café Morning Glory já não era o mesmo. A notícia da humilhação infligida a Margaret Jenkins espalhou-se como fogo em palha nas redes sociais locais e na imprensa de Chicago. Clientes e jornalistas acorreram ao café, alguns para testemunhar o incidente, outros para filmar a cena, criando uma atmosfera de tensão quase insuportável. Margaret e seu filho David entraram no café ao meio-dia, desta vez acompanhados por uma advogada especializada em casos de discriminação, Raquel Thompson, amiga de longa data de Margaret. O clima já era tenso. Brad, com o rosto vermelho de vergonha, havia se trancado no fundo do estabelecimento, enquanto o proprietário, Thomas Caldwell, tentava acalmar os clientes horrorizados. Margaret avançou calmamente com a pasta na mão. Cada passo ressoava como um sinal de justiça iminente. Ela se dirigiu ao proprietário. "Senhor Caldwell, ontem sua funcionária humilhou publicamente uma cliente por causa da cor da pele dela. Aqui estão todas as provas. Deixe a sua escolha a seu critério: assumir a responsabilidade ou enfrentar um processo judicial e uma campanha na mídia que pode arruinar seu negócio." Thomas Caldwell empalideceu. Olhou para Brad, que parecia querer desaparecer no subsolo. Os depoimentos dos clientes, seus vídeos e as postagens nas redes sociais tornavam a negação impossível. Mas Margaret não parou por aí. Ela pediu a David que fizesse uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, convocando as pessoas a denunciarem publicamente o racismo em estabelecimentos comerciais locais e a apoiarem as vítimas. Imediatamente centenas de compartilhamentos e comentários começaram a surgir, e a hashtag #JusticeForMargaret viralizou. Brad, sentindo sua reputação desmoronar, tentou gaguejar um pedido de desculpas, mas Margaret, com fria e implacável dignidade, respondeu: "Suas desculpas não apagam a humilhação que você me infligiu, nem apagarão o impacto que suas palavras tiveram em todos que as ouviram. Mas são um primeiro passo em direção à responsabilidade que você agora deve assumir." A dona, em pânico, ofereceu imediatamente uma reunião privada com Margaret e David, reconhecendo a gravidade da situação. Margaret concordou, mas deixou suas condições claras. Brad teria que ser suspenso e receber treinamento antirracista, e o café teria que emitir uma declaração pública pedindo desculpas e delineando medidas concretas para evitar discriminação futura. Ao sair do café, Margaret se virou para David. "Às vezes a justiça não vem de um tribunal, mas da verdade exposta com coragem e precisão. E hoje mostramos a todos que a dignidade não está à venda." Aquele dia marcou uma virada. Brad aprendeu da maneira mais difícil que nenhuma arrogância racista poderia se opor a alguém que conhecia seu valor e tinha coragem de lutar por justiça. E Margaret, longe de ser uma mera vítima, tornou-se um símbolo vivo de que idade e experiência são armas poderosas contra a injustiça. Algumas semanas após o incidente no café, a reputação do Morning Glory estava seriamente manchada. As redes sociais, os noticiários locais e até mesmo algumas emissoras nacionais estavam falando sobre Brad Miller e seu comportamento racista. Mas Margaret Jenkins não queria apenas expor Brad, ela queria que esse caso servisse de exemplo para toda a comunidade. Naquela manhã, Margaret chegou ao café com uma presença imponente, acompanhada por David e Raquel Thompson. Mas não se tratava de uma simples reunião a sós, ela havia organizado uma conferência pública no saguão do café convidando clientes, a imprensa e membros do público para compartilhar suas experiências e discutir a discriminação. O local, geralmente tranquilo, estava repleto de câmeras, microfones e dezenas de pessoas que vieram apoiar Margaret ou para ver Brad confrontado com a verdade. Brad foi expulso da sala dos fundos. Seu rosto estava pálido, seu orgulho despedaçado. Ele tentou sorrir, mas a plateia não teve piedade. Margaret se dirigiu a todos. "Ontem fui eu. Mas todos os dias, dezenas de outras pessoas sofrem o que eu sofri. Chegou a hora de pararmos de tolerar o racismo e a humilhação em nossas empresas e instituições."
Ela convidou vários clientes que estavam presentes durante o incidente para darem seus depoimentos. Cada um confirmou a cena, o medo e o choque que sentiram. As câmeras estavam transmitindo tudo ao vivo e em pouco tempo, milhares de pessoas em Chicago acompanhavam o ocorrido. Margaret então falou diretamente com Brad. Brad Miller, suas palavras feriram, humilharam e transmitiram uma mensagem que não podemos aceitar. Hoje, você enfrenta as consequências de seus atos. Mas você tem a chance de se redimir, reconheça publicamente seu erro e aprenda a respeitar aqueles a quem você serve. Brad, com os olhos baixos, murmurou desculpas, mas ficou claro que não era apenas o medo que o impedia, e sim a constatação da magnitude de seu erro. O proprietário, Thomas Caldwell, anunciou então publicamente que Brad seria suspenso, seguido de treinamento obrigatório sobre diversidade e sensibilidade cultural, e que o café implementaria uma política rigorosa contra todas as formas de discriminação. O evento terminou com um momento emocionante. Margaret, rodeada por David e Raquel, concluiu: dignidade não é negociável. A justiça pode assumir muitas formas. E hoje mostramos que cada ação conta, mesmo a menor, na construção de um mundo onde todos sejam respeitados. Do lado de fora, clientes e espectadores aplaudiam. Brad, humilhado, mas consciente de que suas palavras e comportamento haviam deixado uma marca indelével. Margaret, por sua vez, sabia que aquele era apenas o começo de uma batalha maior contra o racismo, mas havia conquistado aquela vitória simbólica e moral. Poucos meses após o incidente, o Café Morning Glory estava irreconhecível. O proprietário, Thomas Caldwell, teve que reformular completamente suas práticas, contratar funcionários treinados em diversidade e publicar mensagens de conscientização em suas redes sociais. Brad Miller, por sua vez, não trabalhava mais no café. Sua suspensão se transformou em demissão, e suas tentativas de encontrar outro emprego no ramo da gastronomia foram sistematicamente rejeitadas, pois os empregadores sabiam de seu passado. Mas Margaret Jenkins não buscava vingança pessoal. Seu objetivo era maior: educar a comunidade e fazer dessa história um exemplo de responsabilidade, ética e justiça. Ela lançou uma série de conferências e debates públicos sobre racismo no comércio e nos serviços públicos, convidando vítimas a compartilhar suas experiências e empresas a se engajarem ativamente em treinamentos de conscientização. Numa manhã de domingo, exatamente como naquela em que tudo começou, Margaret voltou ao café, desta vez com um propósito diferente. Ela estava lá para lançar um programa de mentoria e extensão comunitária com o apoio do filho, David. Ela entrou sob aplausos dos clientes e da imprensa, e Brad não estava mais lá para humilhá-la. A atmosfera havia mudado drasticamente. O lugar se tornará um símbolo de redenção e aprendizado, e não apenas um café. Margaret se virou para a plateia e declarou: a humilhação, o racismo e o ódio nunca vencem quando a dignidade e a justiça são defendidas com coragem. Hoje este café é diferente, não porque eu esteja aqui, mas porque todos nós escolhemos mudar e proteger o que é certo. Impressionados com sua sabedoria e estratégia, os meios de comunicação divulgaram sua história por toda Chicago. Margaret tornou-se um símbolo vivo, o de uma senhora idosa que, diante da injustiça, usou inteligência, paciência e perseverança para transformar a humilhação em uma lição duradoura para toda uma comunidade. Quanto a Brad, ele permaneceu profundamente afetado pela experiência. Seus antigos colegas e empregadores passaram a vê-lo de forma diferente, e ele percebeu, tarde demais, que suas palavras tiveram consequências irreversíveis. Mas para Margaret nunca se tratou de vingança pessoal. Justiça, dignidade e o impacto na comunidade eram o que importava. Ao sair do café naquele dia, Margaret olhou para o céu de Chicago e sorriu. Ela sabia que toda humilhação pode ser transformada em força, toda injustiça pode se tornar uma lição, e que a dignidade humana permanece sempre invencível diante do ódio. Assim, sob a suave luz de uma manhã de inverno, a mulher que havia sido insultada tornou-se um exemplo vivo de coragem, resiliência e justiça para todos.